Jesus fazia uma coisa no sábado que os judeus não gostavam que Jesus fizesse. Mas ele fazia. Por quê? Porque o sábado serve ao homem e não o homem serve ao sábado. Então, a lei não pode ser uma lei absurda. Né? Tem que fazer sentido. Nós somos seres racionais, temos que ter bom senso. Então, ele estava lá pregando na sinagoga, maravilhavam-se com o seu ensino, pois estava ensinando a eles como quem tem autoridade e não como os escribas. E às vezes nós vemos sobre a questão da didática. Pessoas que ensinam simplesmente replicando um conteúdo, reproduzindo um conteúdo, quase como assim, isso assim, 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 é aquilo ali. Mas nós estamos falando de um conteúdo que não é um conteúdo matemático, que não é um conteúdo de biologia, né, de história, não, é um conteúdo moral. Então, quando estamos falando de um conteúdo moral, é muito importante que junto ao conteúdo esteja o quê? Autoridade. É preciso que haja alguma autoridade. Ah, Cristina, então olha só, Jesus falou, Jesus tinha autoridade, mas depois dele quem? Certo? Nós estamos perto ou longe de Jesus? Bilhões de anos-luz longe de Jesus. Mas, embora nós não tenhamos ainda a luz, nós podemos ter o quê? O esforço para desenvolvermos em nós a nossa luz. E o esforço também dá autoridade moral. Isso é muito importante. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, que advém do quê? Da onde? Do esforço que faz para conter as suas más tendências. Ou seja, a nossa autoridade moral não acontece a partir das conquistas seladas, porque nenhum de nós ainda tem as conquistas concluídas das virtudes todas que precisamos desenvolver em nós. O nosso mérito está no nosso esforço em desenvolvermos, em vigiarmos o nosso lado ainda sombrio, para que ele não se expanda, mantendo-o contido e dando espaço e alimentando o que em nós? As nossas virtudes ainda, não é? Vamos dizer assim, meio que jovenzinhas. Então, elas precisam de muito cuidado, acompanhamento, vigilância, como qualquer jovenzinho. Porque senão pode ir para o mau caminho. E o mau caminho da virtude não é degenerar, porque a gente não perde o que já conquistou. Mas não avançar é retroceder, entende? Ficarmos parados é retroceder. É importante avançar. Não importa se 1 centímetro, 1 metro ou 1 quilômetro. Tudo tem seu mérito. Às vezes olhamos assim, ai, mas fulano progrediu tão pouco. Mas nós sabemos da história de fulano? Nós não sabemos. Aquele pouco que nós vimos com esses olhozinhos pobres desenvolver, crescer, Deus vai dizer assim, este foi o que mais cresceu. Porque ele estava tão engessado, tão parado, que aquele passozinho para ele foi um passo de gigante. Costumamos dizer que o primeiro passo é sempre o mais difícil e o mais significativo, porque é a diferença de estarmos parados e estarmos andando. Então, nós não temos condição de avaliar se uma pessoa está andando muito ou está andando pouco. Às vezes vemos assim, alguém andando muito, mas aquela pessoa já tem recursos muito mais desenvolvidos. Então, para ela, muitas vezes, algumas pessoas, não é tão difícil andar naquele ritmo, porque ela já conseguiu vencer algumas resistências internas, certo? Fato é que aqui não tem nenhum redimido. Pode haver? Pode, mas eles não serão naturais deste planeta. Eles estarão aqui para nos ajudar nos nossos desafios. São os espíritos missionários, não é? Nós estamos aqui ainda nessa mesma condição de desenvolvermos e lutarmos muito para desenvolver as nossas virtudes, porque ainda temos muitos condicionamentos antigos,
temos muitas crenças que limitam o nosso crescimento, não é? E o que é que nós precisamos? Exatamente o que Deus nos dá: tempo e oportunidades. Com tempo e com oportunidades, a ficha vai cair em algum momento. É uma questão sempre de tempo. Mas, Cristina, tempo para quê? Quando é que a ficha começa a cair? Quando eu canso de sofrer em consequência das más escolhas. Quando eu falo assim, está lá no Livro dos Espíritos, o mal cansa. Mas não é o mal que fazem para mim. É o mal que eu faço para mim. Na medida em que eu faço más escolhas. Eu faço más escolhas e vou receber como consequência o quê? Dissabores, vou receber aflições, não é? Porque eu preciso aprender a não fazer mais aquela escolha. E não é que vai vir de fora um dissabor. É uma consequência natural daquela escolha infeliz. Se eu salgo uma comida, que comida eu vou comer? Uma comida salgada. Não foi Deus que salgou a comida, porque eu aprendi. Não, fui eu que salguei a comida. Então, naturalmente, as coisas aparecem porque eu fiz elas aparecerem ali. E por que que elas me são importantes? Por mais que me sejam sofridas, eu ter que viver aquilo. Porque é assim que eu vou entender que daquele jeito ali, eu vou ter aquele resultado ali. E se eu não quero aquele resultado ali, a única forma é não fazer daquele jeito. Porque se eu continuar fazendo aquela escolha, eu vou continuar a ter esse resultado. Então, chega uma hora que eu não consigo mais me enganar, achando que se eu der um jeitinho, se for, não, e tal. Aí chega uma hora que eu falo assim, não dá, tem que ser mesmo. E mesmo quando a gente chega e fala assim, tá, é perdoar. Gente, claro, faz todo sentido. Quando eu perdoo, eu me liberto. Não faz todo sentido? Quer dizer, às vezes ainda para muitas pessoas não faz, mas... Ok, quando a gente entende o quê? Entende no raciocínio. Mas a emoção acompanha? A pessoa foi, me puxou o tapete bonito. E aí eu fico, mas vai sofrer, porque isso não se faz. Vou ficar aqui só para ver de camarote. Vou ver. Porque você diz, não, entrega para Deus. Eu não entreguei para Deus, mas eu quero ver. Vou ficar de camarote. Então, não entreguei. Não entreguei. Eu quero ficar. E aí é isso que me prende. Diz assim, se eu entrego para Deus, porque quem fez o mal foi o outro, e o outro vai ter que responder, porque vai ter como consequência natural a escolha ruim que fez. A consequência natural da sua escolha ruim. Então, eu sei disso. Por que eu tenho que ficar atrás? Porque não perdoar é não deixar ir. Mas eu deixei, eu nem procuro mais. Mas pensa, só de vez em quando. Então, continua preso só de vez em quando. Mas só de vez em quando é libertar? Não é. Como é que eu liberto a pessoa? De vez em quando eu prendo. Não, eu deixei ir embora. De vez em quando eu ligo assim, vamos nos encontrar aqui, né? Na memória. Que difícil, doeu. E eu penso assim, não, eu superei, até a gente continuou o relacionamento, amizade, um relacionamento afetivo, mas de vez em quando eu lembro aquilo, naquele dia eu fico azeda com a pessoa. Claro, não os amigos, né? Estou falando. Pode acontecer da gente lembrar isso assim, mas aí aquele bom dia já não sai redondo. Por quê? Porque eu estou trazendo... Eu não libertei. Eu não me libertei daquilo ali. Porque às vezes não é se libertar da pessoa, é se libertar do que a pessoa fez. Fez por quê? Porque ainda é imperfeita, fez porque estava equivocada, fez porque é um espírito imperfeito exatamente no planeta que tem que estar para melhorar. E aí vem aquela história, quem nunca? Fulano fez. Isso tudo, a gente está trabalhando o quê? O raciocínio. Porque o nosso emocional precisa de
tempo para assimilar tudo que a gente entende. Está lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, que primeiramente nós progredimos o intelecto. Primeiro é o nosso entendimento que progride. E depois é que nós progredimos moralmente. Entender é fácil, somos inteligentes. Chega uma hora que a gente fala assim, eureka, mas claro, faz todo sentido, lógico. Mas aí vem alguém, pisa no nosso pé, e aquilo tudo que a gente disse que entendeu, parece que a gente não entendeu nada, porque a gente não faz, como disse, que entendeu. Ah, a gente pode dizer, não, eu vou perdoar, eu quero perdoar. Não, não vou mais pensar nisso. Mas não é assim que funciona, não é? Isso vai acontecer de forma natural, o processo é natural. É claro que eu vou ficar vigilante, porque quando bater eu não vou dar vazão a isso. Isso eu posso fazer. Né? Eu vou ficar ressentido, vou lembrar, estou lá com a pessoa, eu quero perdoar essa pessoa, eu decidi aqui, não deixar para depois, para outra vida, dizer assim, não, vou deixar ela embora, já não vou querer me vingar, show, já não vou querer vê-la pelas costas do resto da minha vida, maravilha, já não vou querer, tipo assim, vai com Deus, mas um dia você vai pagar, porque esta é a lei de Deus, não sou eu que estou falando. Então, tudo isso é o nosso emocional que vai mobilizar, claro, vai potencializar o pensamento, e o pensamento e a vontade vão manipular o quê? Os fluidos. E toda vez que minhas emoções, olha, vejamos como é que se dá a dinâmica. As minhas emoções potencializam os meus pensamentos, né? Potencializam, fazem os pensamentos ficarem mais fortes, menos fortes e vice-versa, tá? Então estou com muita raiva. Estou com muita raiva. Aí eu penso no que a pessoa fez. O meu pensamento não vai sair mais. Eu vou pensar coisas mais duras. Por quê? Porque eu estou com raiva. Se a emoção, ela pode dominar o pensamento, a emoção? Pode. Claro que pode. E aí nós vamos para onde? Nós aqui do mundo de provas e expiações vamos provavelmente para o buraco. Porque as nossas emoções são equilibradas já? Ainda não. Né? Nós estamos muito tranquilos até que alguém fala alguma coisa, alguém nos irrita, aí acabou o equilíbrio. Então, quem é que tem que levar o barco? É a emoção? É o raciocínio. O raciocínio. Nós temos que fazer com que as ideias, o campo das ideias e dos pensamentos estejam no volante das nossas escolhas. Porque a nossa emoção, muitas vezes, ela é muito imatura ainda, é natural, nós estamos ainda na fase de espíritos imperfeitos. Então, é como aquela criança que, volta e meia, se você não tomar cuidado, ela está fazendo estripulia. Está quebrando a louça. Não porque ela é má, mas porque ela é criança. Então, ela tem que ter o quê? Gente de olho. Vai fazer pirraça, aí você vai... Não, é por aí, vamos parar e tal, não sei o quê. E é exatamente isso que a razão vai fazer com a nossa emoção. É como se nós tivéssemos dois lados, como naqueles desenhos animados, né? Do anjinho, do diabinho, né? Dois lados. Ah, Cristina, você está dizendo com isso que a razão ela é o anjinho e a emoção é o diabinho? Olha, numa imaturidade, pode ser representado assim. Não que nós não tenhamos pessoas que, de repente, tenham, vamos dizer assim, uma razão diabinho também, não é? Pensem em coisas ruins, tenham valores ruins. Mas o que nós estamos nos pautando aqui? Por pessoas que querem melhorar. Lembra lá da página inicial? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Ora, fazer o que Jesus nos ensinou no campo das ideias. Eu sei o que foi. Mas na hora de fazer, às vezes eu estou tão contaminado de emoções que não são positivas que compromete o que eu já entendi que seja melhor eu fazer. Então Jesus diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Isto quer dizer o seguinte, manda quem pode, obedece quem tem, juízo. De novo, a razão. Então ele está dizendo, eu estou mandando.
razão está mandando. E a emoção faz o quê? Sim, senhor, sim, senhora. Sim, senhor, sim, senhora. A criança, eu não sei como é hoje, que eu não tenho um bom tempo que eu não tenho mais criança, nem sou. E o meu tempo de criança também já está. Pelo menos no meu tempo de criança, vamos dizer assim, ai, pronto, lá vem lá do tempo dos faraós. Mas no meu tempo de criança, os pais falavam e a criança obedecia. Certo? Os pais eram o quê? Era o assertivo da razão. É isso aqui que tem que ser feito. Ah, mas eu quero comer o chocolate antes do almoço. Isso é emoção, não é? Faz todo sentido para a criança, porque ela quer, ela tem vontades e desejos. Não tem nada a ver com bom senso. É um desejo, simplesmente. E aí vem a mãe ou o pai e diz assim: não, não, não. Primeiro a comida, depois a sobremesa. Nós entendemos a razão disso. Para a criança, isso é o quê? Um ato de tortura pela maldade simples daquela mãe e daquele pai, que não tinha mais nada para fazer, decidiram implicar comigo hoje, dizendo que eu não posso comer meu chocolate antes de comer o almoço. Né? Então, às vezes, nós enfrentamos a nossa emoção dando a ela muito cartaz. Tipo assim, mas você viu o que ele fez comigo? Mas a gente justifica, a gente quer justificar. E a razão diz o quê? Isso se nós estivermos colocando a nossa razão aonde? Onde deve estar? No evangelho. É lá que ela deve estar. De vez em quando ela foge, porque a emoção tira ela de lá. Assim, vamos fugir, vamos fugir. Mas assim, não, 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 não. Às vezes a nossa razão precisa nos colocar no lugar. Peraí, você percebeu o que você está fazendo? Para. Respira. Você está cheio de rancor hoje, o que foi? Isso é conversa interna. Eu acho até que a gente poderia colocar os dois anjinhos. Só que um é um anjinho já maduro e o outro é um anjinho muito pequeno ainda, totalmente maturo. Então, o anjinho maduro vai dizer, não, 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 não. Não vai fazer isso, não. Ah, mas eu quero por causa disso. Que a gente tem esses papos internos. Não sei se vocês já perceberam. Que muitas vezes a gente quer uma coisa, mas a gente sabe que aquela coisa não é boa para a gente. Aí entramos num colóquio, quase numa discussão interna. E qual dos dois lados vence a nossa discussão? É interessante a gente perceber isso.